Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura. Na verdade, é uma série de 3 vídeos que eu tenho sobre leitura, no qual a gente vai falar sobre esse assunto que parece ser tão abstrato, mas é tão importante nas escolas. Vou compartilhar a tela com vocês com a apresentação. Vou comentar sobre o vídeo anterior brevemente, para a gente poder lembrar qual vídeo era, né? E daí a gente vai seguir com as explicações do vídeo de hoje para você poder se tornar uma pessoa mais consciente, aí, um profissional mais consciente sobre o tema leitura. Aproveite, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação tão preciosa. E hoje a gente vai conversar sobre o tema. Só ensina a ler o professor que sabe como a leitura funciona. Porque a leitura, gente, é algo que nós adquirimos aí ao longo do tempo, dentro de uma aprendizagem acadêmica. Mas não significa que a gente sabe ler, que a gente saiba ensinar a ler. Porque para ensinar a ler, a gente precisa ter uma consciência de como isso aconteceu, né? Então é muito importante esse vídeo. Vou dar uma arrumada na voz, porque de manhã a minha voz é sempre um pouquinho mais difícil. A gente vai falar sobre 3 fatos importantes da leitura, não nesse vídeo, mas na série dos 3 vídeos que eu falei para vocês. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês que ler é diferente de escrever, e daí eu fiz até um comparativo de um lado a leitura e de outro lado a escrita, para a gente poder ir comparando as diferenças. Por que isso é importante para você, professor? Porque se você não der exercícios que são próprios da leitura, você não vai conseguir com que seu aluno leia. Então, não adianta ficar reclamando que ele lê, mas não entende o que ele lê, se você, desde o começo, não trabalha isso com ele, né? Então, a gente tem até fases para isso. Mesmo as crianças menores, elas têm alguns exercícios que já dá para praticar com elas, que vão facilitar essa compreensão e mais tarde a fluência. Então, super importante aí a gente se atentar a esse fato, né? Então, foi do vídeo anterior que eu falei para vocês. Para ficar mais fácil, eu vou colocar no final deste vídeo o vídeo anterior como sugestão. Lá na telinha final vai aparecer um videozinho e aquele lá vai ser o videozinho que eu falei para vocês do ler é diferente de escrever. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a impossibilidade de ensinar algo que não sabemos como acontece. Então, se eu não sei como faz uma conta de adição, por exemplo, eu não consigo ensinar. Deixa eu só fechar aqui a janela. Eu não consigo ensinar a criança a fazer adições. Se eu não sei como resolver uma conta de multiplicação, como é o processo dela, eu não sei como ensinar uma conta de multiplicação. E daí eu fico à mercê, de informações até preocupantes aí que podem, inclusive, prejudicar a aprendizagem dos alunos. E o terceiro que a gente vai falar no, que a gente não, né? Eu vou falar no próximo vídeo, é que a leitura começa cedo. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse início de leitura e como ela se desenvolve até o quinto ano, pelo menos. Eu ainda não montei o vídeo, mas pelo menos até o quinto ano. Então a gente está no não é possível ensinar algo que não sabemos como acontece. Por quê? Não basta saber ler, gente. Se eu quiser, eu posso montar uma casinha com blocos, né? Aí, no caso, são caixas de leite. Mas isso não me deixa apta a montar um prédio, ou montar uma casa, uma loja comercial. Porque eu não sou um pedreiro e nem um engenheiro, né? Uma vez eu fiz para uma mostra cultural, eu estava trabalhando com contos de fadas com o meu primeiro ano, e as crianças traziam todos os dias caixinha de leite. Aquela que, além de montar a casa, ainda é chato, né? Chata. Como tinha um estoque gigantesco de papel craft na escola, o que que eu fiz? Cada caixinha de leite que vinha, eu encapava com papel craft e daí eu comecei a montar a casinha, né, com as crianças. Primeiro, a gente começou a montar errado, porque como eu não sou pedreiro nem engenheiro, o que que eu fazia?
eu e as crianças, né? Porque as crianças faziam a mesma coisa. A gente estava montando, daí uma criança colocou um tijolinho, um bloquinho de caixa de leite, em cima do outro, sem dar aquele espaço, sabe, intercalado. Porque assim, elas teriam que ficar assim para poder dar sustentação, que nem caixa de Lego, né? Assim, que um encaixa no outro, como se fosse um vãozinho. E daí a gente não estava fazendo isso, daí não tinha dado certo o primeiro protótipo da casa, né? Logo no começo a gente já viu que não dava resultado. A gente teve que retirar aquela segunda camada que estava esquisita, e daí a gente teve que refazer. Então foi uma aprendizagem para todos nós. Porque eu já vi fazendo, mas eu nunca prestei atenção, né? Eu já vi pessoas fazendo casas, mas eu nunca prestei atenção. E também não estudei para isso. Então, eu não sei qual é o processo, quais são os materiais adequados. Se eu montar uma casa, um edifício, o que que vai acontecer? Vai acontecer um desabamento, porque eu não sei fazer. Um segundo exemplo, gente: observar alguém aplicar uma vacina não nos deixa aptos a sermos enfermeiros ou biomédicos. Não é porque eu vi alguém aplicando vacina que eu vou aplicar uma vacina em alguém. Porque se a vacina, por exemplo, pegar dependendo da quantidade de ar eu aplicar no paciente, eu posso provocar uma embolia gasosa, e isso vai ser catastrófico. Então, não adianta eu ver alguém fazendo, ou até saber como se faz uma coisa, mas eu não consigo nem fazer, nem ensinar o outro a fazer. No caso da leitura, saber ler um livro, individual ou coletivamente, não nos deixa aptos a ensinar como se lê, porque eu preciso entender como se lê para explicar para a criança como isso acontece, para dar exercícios, atividades que possam realmente estimular, né? E daí, se eu faço isso, eu ensino a criança a ler sem saber como a leitura acontece, eu vou criar aí uma falência social. Então, eu vou criar, por exemplo, a enfermeira que sabe ler mais ou menos, e daí ela vai ler errado um medicamento, pode matar um paciente. Foi um exemplo que eu dei em um outro vídeo, que a menininha de 1 ano e pouco foi no UPA, no SUS, né? E a enfermeira, a médica escreveu lá a mão, a enfermeira foi ler, ela não sabia ler direito, leu metade do negócio, e daí ela deu um outro medicamento, não era intravenoso, e daí ela deu intravenoso, e a criança morreu em questão de minutos, né? Então, olha quanto faz falta uma pessoa ter fluência leitora, né? Porque ela precisa ler ali rápido, no postinho, de enfermagem, para poder aplicar para dar conta da demanda de pacientes, né? Então, é muito preocupante que a gente ensine errado a leitura. Na verdade, a escrita é social, como eu falei no vídeo anterior, e a leitura é individual, por isso é tão difícil ensinar a leitura. Mas não é impossível e nem difícil para professor que conhece os processos leitores. Então, estou falando aqui de processo, mas vamos falar o que que você precisa saber enquanto profissional para poder ensinar a leitura, porque tem três coisas que você precisa saber apenas, tá? Não é nem um bicho de sete cabeças, é só uma questão de capacitação mesmo. O que falta para os professores em relação à leitura é ter uma capacitação técnica. Então, qual é a técnica para que eu ensine outro indivíduo a ler com sucesso, né? Será que essa técnica foi aplicada a mim? Porque a gente tem casos aqui também no atendimento de professores com dificuldade de leitura, porque eles próprios não tiveram essa instrução. Então, é importante que você passe por exercícios leitores para que você possa melhorar a sua técnica leitora, né? Melhorando sua técnica leitora num campo profissional, você consegue identificar quais são as falhas que você tem e quais são os processos pelos quais o aluno precisa passar, para você poder finalmente ensinar a população a ler. Estou passando aqui o slide, mas ele não quer ir, acho que vai um monte de uma vez, gente. Ah, falei. Para ensinar a ler, tem três grupos de conhecimentos que o professor precisa dominar. Não tem como ensinar a ler se você não souber essas três coisas.
Você precisa dominar processos leitores, né? Então a gente tem quatro processos leitores. Você precisa dominar hipóteses de escrita, porque assim como tem a hipótese de leitura, a gente tem a hipótese de escrita. E você precisa dominar as estratégias de leitura. Vou explicar brevemente cada um deles, tá? Você precisa dominar processos leitores. O que que isso significa? Que você precisa saber quais são as atividades de reconhecimento, quais são as de compreensão, quais são as de fluência e quais são as de motivação. São quatro processos leitores, mas cada um desses processos, principalmente reconhecimento e compreensão, eles vão ter uma porção de outras coisas dentro. Então, quando a gente estuda sobre reconhecimento, sobre compreensão, nós aprendemos exercícios práticos que a gente pode trabalhar em sala de aula, desde o infantil até o ensino médio, né? Para poder trabalhar com esse reconhecimento. Porque se o reconhecimento não estiver firme e forte, a gente não consegue chegar na compreensão mesmo. E daí vai ser aquele aluno que silaba, vai ser aquele aluno que lê e não entendeu o que lê, vai ser aquele aluno que não sabe fazer interpretação de texto, e daí aquilo vai virar uma batalha para o professor, porque ele dá a interpretação de texto, parece que a criança não avança, porque os exercícios de interpretação de texto não são feitos para interpretar textos, né? Como a criança precisa, porque não são respeitados os processos leitores. Então a gente tem quatro coisas aí para aprender. Em hipóteses de leitura, a gente vai ter quatro hipóteses também. A gente tem a emergente, que é a leitura antes da leitura é, tradicional, aí convencional, com letras. A gente tem a leitura inicial, e a emergente vai ser super importante para chegar na inicial, que é quando as crianças começam aí a ler as primeiras letras e sílabas. A gente vai ter o leitor transitório, que é o que está passando do reconhecimento para a fluência, então ele está no nível de compreensão. A gente tem o leitor fluente, que é aquele que já alcançou a fluência e já sabe as diversas funções da leitura, porque ele entendeu que a gente não lê por ler, a gente lê com uma função, com um objetivo, com uma meta, né? E sobre as estratégias leitoras, gente, eu não consigo colocar elas todas aqui, porque as estratégias de leitura, elas são uma quantidade muito grande, né? Eu tenho até um material na loja, eu lembrei dele agora. Eu não ia nem colocar aqui no vídeo, mas vou aproveitar, tá? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Hum. Eu coloquei aqui no site da loja só para vocês verem a questão de estratégia. Porque eu não vou conseguir falar nesse vídeo, vai ficar muito longo e vai sair um pouco do propósito dele, tá? No caso de estratégias leitoras, eu tenho um material que se chama Para Melhorar a Leitura, alguma coisa assim. Vou escrever aqui, ó, para melhorar. Atividades para melhorar a interpretação, não é nem a leitura. Aqui, esse material em específico, ele vai trazer habilidades e estratégias, na verdade. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, resuma, tá vendo? Peguei aqui a amostra. Resumir é uma estratégia leitora um pouco mais avançada, porque isso é um material a partir de quarto ano, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. Isso aqui é a capinha. Questione. Então, quando eu estou lendo, enquanto eu estou lendo, além de ler, eu tenho que ter a capacidade para questionar o que eu estou lendo. Eu estou lendo lá que a pessoa entrou num túnel escuro. Daí, na minha cabeça, inconscientemente, eu já começo a me perguntar o que tem dentro do túnel, o que será que ela vai encontrar, como ela vai sobreviver lá dentro. Então, esses questionamentos são quase que uma pré-leitura, né, que é feita. E essa pré-leitura aí, ela é trabalhada lá desde o leitor emergente, né, dentro das hipóteses. Mas a estratégia, ela vai ser sempre de questionamento. Tanto que eu tenho também o material Interpretação Invertida, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho um vídeo sobre ele
Então eu não vou falar, vocês podem procurar no canal Interpretação Invertida, que também vai aparecer. Mas lá eu também trabalho com estratégias de leitura. Interpretação, vou colocar até o C cedilha, porque senão ele vai pegar outras coisas. Aqui, ó, tem duas, tá vendo? Tem o nível básico e o nível intermediário. Aqui, deixa eu ver se eu pego aqui a amostra para vocês verem. Máquina de respostas. Então, aqui eu vou ter o robô perguntador, porque aqui eu vou trabalhar aquele questione daquele outro material. Então, eu preciso que a criança saiba todas as respostas para depois saber elaborar as perguntas. Então, ele é feito aí bem num tipo evolutivo que é bem interessante. Esse aqui é o robô limitador, quando eu olho só uma parte da resposta para poder descobrir qual é a pergunta. Né? Então, ele trabalha muito essa questão do questione. É um material que eu super amo de paixão. Dentro das interpretações que eu tenho várias. Tenho textos curtos, tenho interpretações de textos médios, eu tenho o textos emparelhados que comparam um gênero com o outro, mas de todos, 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 o que eu mais gosto é a interpretação invertida. É o que eu acho mais instigante para criança. Voltando aqui, porque eu fiquei empolgada, né? Com os materiais do site da loja. Gente, os materiais do site da loja é no janainespolidorio.com.br, tá? Eu não vou colocar nesse vídeo porque vai ficar muita informação e daí vocês não vão conseguir absorver. A gente está com uma dificuldade aí social em absorção de informações. Vocês vão reparar, por exemplo, que antigamente vocês iam num restaurante e quando vocês pediam as coisas para o garçom, vocês falavam todas as coisas, o garçom super anotava todas de uma vez. Você podia falar, eu quero. Vamos falar que são três ou quatro pratos. Eu quero um, que é individual, né? Eu quero uma feijoada, prato individual. Uma feijoada, um frango à parmegiana, e dois nhoques ao sugo. E daí a gente vai querer dois guaranás e duas cocas. Daí o garçom anotava rapidinho, ia lá para a cozinha e trazia certinho. Hoje não, eu estava reparando esses dias. Você tem que falar uma coisa por vez, senão o garçom fala só um momentinho, porque daí ele ainda está anotando. Ele não acabou de anotar o primeiro e ele não consegue lembrar o primeiro para anotar o segundo. Quer dizer, ele tem um problema sério de memória e um problema sério de função executiva, que é resultado da má educação que a gente está dando nas escolas. A educação acadêmica está em falha, falha social. E uma dessas falhas é a leitura, né? Porque essa habilidade que ele deveria ter de lembrar vem da leitura. Então, a gente precisa estar bem atento, porque em todos os setores a gente está com esse problema aí. E o vídeo também não é para falar disso, eu estou saindo um pouco do vídeo hoje, né? Mas vamos voltar aqui. Então a gente precisa dominar essas três coisas para poder saber o que é leitura e poder ensinar a criança a ler, desde o infantil até onde ela for leitura. E por onde que você vai começar a aprender tudo isso? Tem um vídeo aqui no canal. O vídeo se chama Como fazer o aluno ler. Como eu faço meu aluno ler? Esse vídeo aqui eu também vou deixar no final ali nos créditos, né, no final do vídeo que eu estou mostrando, são dois vídeos que eu vou deixar lá. O vídeo anterior dessa trilogia e mais esse vídeo Como Fazer o Aluno Ler. Esse daí é um dos vídeos mais vistos que eu tenho no canal sobre leitura. E ele é o vídeo que dá mais embasamento para você, professor profissional, de como essa leitura acontece, né? Então ele vai ser um vídeo que vai aumentar um pouco seus conhecimentos. Mas vou ser bem sincera, os vídeos públicos eles não são formações, eles são informações. Isso significa que é uma coisa jogada, solta, né? Para que você realmente aprenda, você pode, por exemplo, ler o meu livro, Neurogênese da Alfabetização. A gente vai ter, ele é bem grossinho, ele tem quase 200 páginas, né? Também lá no site da loja, no janaínespolidori.com.br. Deixa eu olhar aqui, ó. A partir da página 145, eu falei que tem quase 200, né? Tem 190.
Da 145 até quase o final, que a gente tem a bibliografia, a gente vai ter tudo isso daqui, ó, de leitura. É uma página inteira de itens leitores, né? Então a gente vai ter o processamento da leitura, que são os processos, as hipóteses de leitura, e daí eu vou falar de cada um deles. Daí eu vou começar estratégias. Para vocês terem uma ideia, a estratégia começa aqui, olha, e ela vai até o final do livro. Então, assim, é muita coisa a estratégia, não dá para eu falar num vídeo. E daí, se eu for falar num vídeo, vai virar um vídeo de 5 horas e você não vai conseguir assistir. Por isso que é importante você ver sempre informações sobre o tema, porque fica mais fácil de compreender. E daí, aqui nesse livro, você consegue ter alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho sobre, né? E tem até quadros, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Que nem o leitor transitório. Tem quadros que vão explicar as fases do leitor transitório, né? Então é super importante aí para os professores que estão em faixas, tanto de alfabetização como pós-alfabetização. Para quem é alfabetizador, gente, é livro de cabeceira, né? Então fica aí a dica, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o assunto, porque ele vai falar de escrita no primeiro momento e depois de leitura. Uma outra dica é você fazer os nossos cursos do Clube de Membros, aqui do YouTube mesmo, que é o nosso YouTube fechado. No YouTube fechado, que é só para os assinantes, a partir de R$ 6,99, a gente vai ter o curso Processos de Leitura. Nós vamos ter o curso Entenda a Leitura para Ensinar a Leitura. Esse daí é numa assinatura um pouquinho para cima, acho que é 29. Hipóteses de leitura. E para os que são mais ousados, a gente tem a leitura no cérebro. Quer dizer, talvez eu seja aí um dos especialistas que mais cavocaram a leitura no Brasil. Então, eu pego esse material de muitos locais e por eu saber muitos idiomas, né, eu sou poliglota, eu consigo perceber as nuances do que a gente deve absorver e do que a gente deve remover desses livros, né? Então, tem que ter esse cuidado. Não adianta eu ler, por exemplo, um livro em russo e achar que dá para implantar no Brasil o modo como eles leem, porque eles leem de forma diferente e atingem áreas diferentes do cérebro, né? Então eu preciso saber os limites de cada idioma. Mas eu posso, por exemplo, de um livro em inglês, pegar uma ou outra estratégia de leitura, porque as estratégias elas acabam sendo um pouco mais universais. Não consigo pegar processo e não consigo pegar a questão de hipótese, tá? Então, hipótese e processo eu tenho que pegar de outro idioma, que é o espanhol, que é a nossa língua gêmea. Não tem livros no Brasil, simplesmente esse é o fato, que sejam suficientes para esse tipo de informação que eu estou falando para vocês. Né? Eles são muito rasos e, na verdade, eles mais confundem do que ajudam. Fora esse meu, porque daí ele é baseado em tudo isso aí, todo esse conhecimento que eu mostrei dos cursos, está aqui no livro também. Tá? Já vou falar como que você faz para entrar nos cursos, caso você tenha interesse. E a gente tem o máximo da coisa. Estão vendo essa capa maravilhosa escrito Leitura, Janaína Polidori? Esse daí é o meu próximo livro. Eu não quero vender esse livro impresso, tá? Eu me recuso a vender ele impresso como está esse, porque a gente está com uma falência na questão de livros impressos. Ah, vai ter ele digital? Não vai ter ele digital, gente. Esse daí vai ser um livro quase que secreto, né? Quase do clube do Bolinha e da Luluzinha. Que só vai saber o conteúdo desse livro as pessoas que participarem do clube de leitura dele. Mas o que que é esse clube de leitura? É um clube no qual você vai receber mensalmente um capítulo do livro digital. Não tem a possibilidade de impressão, tá? Eu já adianto já agora, porque a gente tem a questão de direitos autorais. Então, ele é um livro para ler na tela mesmo, como se fosse um Kindle. E esse livro leitura, mensalmente vocês vão receber esse capítulo e a gente vai ter um encontro comigo, no qual eu vou fazer uma explicação de como que eu pensei aquilo, de onde veio, quais são as referências.
Nós vamos entender o que é aquele processo leitor, porque a gente começa com processos leitores, e a gente vai fazer exercícios práticos que podem ser aplicados na escola para que você possa ficar fera nos processos leitores, né? Então, esse leitura talvez seja a coisa mais aprofundada que você tenha feito na vida sobre o tema. Além de ser aprofundado, ele também ensina o professor que tem dificuldade leitora a ler, né? Dentro das atividades que eu vou dar. Então, ele vai ser super importante aí para a evolução acadêmica das crianças. Não perca o nosso próximo conteúdo dessa trilogia. Eu já falei de ler é diferente de escrever, já falei que não é possível ensinar algo que não sabemos como acontece. E no próximo vídeo da trilogia, a leitura começa cedo. Se você gostou, vamos só dividir uma coisa aqui, tá? A gente tem aí o contato da Cirlei, eu vou deixar embaixo do vídeo também. O contato dela com o link que vai direto, que assim facilita, é só clicar no link e já falar com a Cirlei. No 11 988084676. Mas vamos separar uma coisa, tá? O livro Neurogênese, só no site da loja. Aquele lá que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, ó. Esse aqui, lembra dele? Então, lá também tem o livro Neurogênese. O que eu vou fazer? Vou escrever neuro aqui, ó. Neuro. Se você não lembra neurogênese, escreva neuro. Vai aparecer ele aqui, ó. Vendo? Neurogênese da alfabetização. Daí você vai clicar e ele vai aparecer os detalhes, você vai poder fazer a conta. Este livro em especial é no site, tá? Agora, os cursos e o clube de leitura, você vai perguntar para a Cirlei, naquele WhatsApp lá, que é um outro setor da empresa. Nós somos uma empresa, né? Não somos candinhas. A gente chama pessoas que vendem sem estarem aptos a vender de candinha aqui internamente, tá? Então, nós não somos candinha, nós somos uma empresa estabelecida desde 2009. Então, a gente tem aí prioridades de atendimento, a gente tem toda uma questão para que você se sinta seguro. Então, a gente tem um canal só da loja, que é esse onde vende o livro, e um canal só de cursos e clubes de assinatura, que é esse da Cirlei. Então, você pode se direcionar aí de acordo com essa informação. As pessoas que atendem, gente, não ficam juntas no mesmo espaço, porque a gente trabalha home office. Então não adianta você pedir para a Rose uma coisa que é da Cirlei, porque a Rose vai mandar você para a Cirlei. E vice-versa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu tirei algumas dúvidas aí de atendimento no final, porque só vai gastar seu tempo se você for para o canal errado, afinal de contas, né? Então, tudo que é material, produto pronto é na loja no janelespolidório.com.br. Tudo que for clube e curso é com a Cirlei, no WhatsApp dela, tá? Porque daí ela faz um atendimento mais personalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não percam o nosso próximo vídeo, a gente está com conteúdos super bons aí que acompanham você durante o ano letivo e que fazem toda a diferença para você ter mais facilidade na sala de aula. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório.